Mulheres que vencem, bom dia mulher, mulher que tá aí, mulher que tá aqui, mulher que tá aqui no estúdio. Bom dia a todas nesse sábado abençoado. Só tem o seu Abraão aqui, né? Bom dia. Olha, que você tenha um dia abençoado, cheio da presença de Deus, abençoado mesmo, cheio do Deus Todo-Poderoso, Ele que dá o ar do fôlego de vida. Hoje nós temos que dar louvor a Ele e em tudo dai graças. Uli, mas eu tive uma noite difícil, eu tenho uma semana difícil. Não, mas hoje você tem o seu dia abençoado para a glória de Deus. Você sabia que o que a gente pensa, desce ao coração, a gente fala e acontece? É assim que é a sequência. Se nós pensarmos coisas negativas, ruim o tempo todo, esse pensamento entra no nosso coração. E quando entra no nosso coração, nós arrota. Nós fica falando, né? E a Bíblia diz que a boca fala o que está cheio o coração. Só que a gente tem que cuidar, a Bíblia também diz que nós temos que cuidar o nosso coração, porque é daqui que saem as saídas da vida. Então, se você só fica murmurando, só fica reclamando, só fica dando exaltidão ao que é ruim, as coisas boas passam e você nem vê, né? O nosso coração esquece de ser grato a Deus pelas coisas boas, porque nós focamos nas coisas ruins. Então, fica assim, com esse pensamentinho aí, reflita. Hoje eu vou pensar em coisas boas. Hoje meu sábado vai ser abençoado, já está sendo abençoado porque eu estou assistindo a programação das Mulheres que Vencem, tá bom? Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoa a mente dessa minha irmã, a mente dessa pessoa que está assistindo essa programação. Pai, abençoa, ao ponto de eu descer no coração dela somente coisas boas. E quando ela abrir a boca dela, ela venha falar somente bênçãos do Senhor. Dizer que são mais que vencedoras, que não temas porque Deus é com elas. Fazer a obra do Senhor falando somente bênçãos, trazendo à existência aquilo que não existe, que é a palavra de Deus. Pai, abençoa este sábado, abençoa essa programação, abençoa esse programa, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. E fique com esse louvor aí, para nós já a gente volta. Que louvor abençoado! Você gostou desse louvor? Eu também gostei. É um dos meus favoritos, tá bom? Sempre a programação aqui é umas playlists que eu gosto. Porque a gente, né, se identifica com os louvores. Tem uns que não, mas tem uns que são ótimos. Vamos para a palavra do Senhor? Vamos aprender o que Ele quer falar ao nosso coração hoje? Eu sei que... Uli, de novo a palavra... infelizmente, mulher que vence, nós, para termos resultado nas nossas orações, nós temos que orar a Deus. E nós, para orarmos a Deus, nós temos que ter o quê? Nós temos que ter, a palavra. Nós temos que ter a palavra na nossa mente, porque a gente vai ler, vai estudar a Bíblia. Lembra no começo do programa que eu falei? Vamos ler a Bíblia, vamos memorizar, vamos guardar os mandamentos, vai descer para o coração e ali a palavra de Deus vai dar o fruto na nossa boca. Porque tudo aquilo é através da nossa voz que traz a existência. Eu não entendi. Deus, quando criou o mundo, né, criou as coisas, ele pensou? Não, ele falou que haja luz, haja. Entendeu? É através da voz que as coisas trazem a existência. Então, se você ficar falando só coisa ruim, vai acontecer só coisa ruim. É como se fica se materializando coisa ruim, trazendo o espiritual para o natural, só coisa ruim. E, na verdade, nós não podemos ser assim, tá? Você é mulher, vigia, vamos vigiar no que falamos, tá bom? Tiago, capítulo 2, versículo 14, diz o seguinte: meus irmãos, que aproveito se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Aqui é um questionamento, é uma pergunta. Que proveito tem? A pessoa dizer que tem fé, mas não tem obra. Tem proveito? Não tem. Não adianta nada, na verdade. Porventura, a fé pode salvá-lo? Está perguntando. E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, comida, beber água, né? E alguém de vós lhe disser: ide em paz, aqueitai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Teria alguma coisa? Por exemplo, se alguém padecendo necessidade, você vai lá dar a palavra
Adiantaria alguma coisa? Se a pessoa está precisando de comida, se a pessoa está precisando de ajuda, adiantaria alguma coisa? Não adianta. Então, seria uma fé sem obras. E aqui ele diz mais, assim também a fé, se não tiver as obras, é o quê? Morta em si mesmo. Nossa, misericórdia. Que nós possamos ser diferentes a partir de hoje. A palavra de Deus vem de encontro ao nosso eu, de encontro à nossa necessidade, não é? Então, nós temos que ir de encontro à necessidade do nosso irmão. Se Deus enviar uma pessoa que está precisando de ajuda, ela vai chegar até você, nua, com fome. Se você não suprir a necessidade dela, não adianta dizer que nós somos cristãos. Não adianta dizer a nossa fé, eu tenho fé em Deus. Não adianta se você não faz as obras. E no mundo espiritual ele está dizendo que é a mesma coisa. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Forte, né? Mostra-me a tua fé sem as tuas obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Não adianta nós querermos falar de fé, falar de Jesus, se nós não acrescentar algo diferente na vida do próximo. Se nós, ao nós sermos de Jesus, sermos de Cristo, eu sou da igreja tal, eu sou da igreja tal, se nós não fizermos nada para fazer diferença pela igreja, pela sociedade, não temos nada, a não ser só a fé. E aqui ele está falando, me mostra, ele vai falar, me mostra a sua fé sem obras que eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Mesmo que a pessoa, por isso que tem muitas pessoas que não creem, né? Não vai na igreja e faz o bem para o próximo. E tem pessoas que vai para a igreja e não faz o bem, nem para aqueles que estão perto dele. Nós temos que ter esse discernimento, acordar. Nós temos que acordar como a igreja de Cristo. Não é só fé. Nós temos que ter as obras, temos que ajudar o próximo. Nós temos que fazer a diferença na vida de alguém. Todos os dias eu peço para Deus, Pai, me ajude a ser a diferença nessa geração. Por quê? Porque às vezes a pessoa, Uli, mas essa verdade está doendo, mas é a que cura. A verdade. Olha, para sarar uma ferida, você tem que limpar a ferida. Você tem que lavar, passar água oxigenada volume 10, limpar, tirar tudo. Aí você vai aplicar o remedinho, não é? Para curar e fazer o curativo. Não é assim, mais ou menos? Que eu não sou médica e nem enfermeira, né? Então nós temos que entender isso. A verdade vem para libertar o povo. Às vezes nós estamos numa mente alienada, achando que a fé é só nós. Não é. A fé, nós temos que colocar em prática a palavra de Deus. E como é que nós vamos colocar a fé em prática sem obras? Sem praticar com o nosso irmão, sem para desejar o bem para nosso irmão, sem falar o bem, sem fazer o bem. As obras é fazer, é ato de fazer. É um verbo de fazer, de atitude. Nós temos que ter atitude. E aquele demais, tu crês que há um só Deus? Fazes bem, também os demônios o crê e estremece. Todo mundo sabe que existe só um Deus, inclusive os demônios. Você sabia disso? E ele está falando. E ele estremece quando ouve a voz de Deus. E aqui ele diz mais, mas o homem vão... Queres tu saber que a fé sem obras é morta? Porventura Abraão, o nosso pai não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé corrompeu com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus e foi-lhe isso imputado como justiça e foi chamado ao amigo de Deus. Por quê? Porque ele não só falou que tinha fé em Deus, mas ele ia executar, ele ia dar o seu filho Isaque. E bem na hora, o que Deus fez? Não, mandou o anjo e proveu o cordeiro. Porque Deus olhou para dentro do coração e viu que ele ia ter atitude, ele ia fazer a obra. Não era só a fé, mas a fé com obras. Então nós temos que vigiar, minhas irmãs. Vamos vigiar. Nós temos que ter fé em Deus e praticar a palavra de Deus e fazer o quê? E ter obras.
E aqui no Tiago, capítulo 2, são as obras, são as regras. E aqui vem, então, o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Não adianta dizer o contrário que não tem. Eu sou de Deus, eu só sirvo a Deus aqui na igreja. E aí, o seu vizinho precisa de uma palavra, precisa de uma oração. A pessoa chega para você pedindo oração, você faz o quê? Tem que ir um pastor lá na igreja disposto. Não, você vai botar a mão na cabeça, Pai, me usa aqui para fazer a tua obra, para ser canal de bênçãos, para abençoar esse meu irmão que está necessitando. Mas me dá um pedaço de pão, dê um pedaço. Mas eu só tenho um pedaço de pão. Como é que parte no meio e divida? Porque é assim que Deus faz. Assim Jesus, ele partiu o pão. E nós temos que partir também o nosso pão. Mas aí, se a pessoa não quer, aí a tua parte você fez, né? A tua parte nós fizemos. E de qual modo Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Viu? Ela foi salva pelas obras e era meretriz, Raabe. Era prostituta. E ela fez a obra, ela ajudou os servos do Senhor. Então, aqui a fé tem que ter obras. E nós temos que ter isso no nosso coração. Não é só a fé sem obras. Nós temos que ser cristãos que faz a obra de Deus e temos a fé no nosso coração. E essa fé, igual eu falei, a nossa fé tem que gerar fé no coração de outras pessoas para nós ganharmos o reino de Deus. Não é só fé no nosso intento, no nosso coração. Nós temos que ter fé para que outras pessoas vejam as nossas obras e nós conseguimos ganhar e levar o máximo de pessoas possível para o reino de Deus, para a salvação eterna. Porque as pessoas vão olhar as obras, ela não vai olhar a nossa fé no nosso coração, porque elas não são Deus, só Deus sabe no nosso coração. Mas a pessoa vai saber que a gente é de Deus quando nós temos as obras, tá bom? Não somente a fé. Fica com essa palavra aí, já já a gente volta. Que louvor abençoado, tá vendo aí? Todo louvor é abençoado. Eu vou dizer que é abençoado, porque a adoração a Deus é primordial. Nós temos que ter um coração e o louvor vai abrindo o nosso coração para a preparação da palavra, tá? Então, se você não consegue pensar ainda, não está conseguindo ter paz, coloca um louvor, mas depende do louvor, tá? Coloca um louvor lá que fale de Deus, um louvor que fale da promessa de Deus, coloca lá até acalmar seu coração e você se envolve na oração e ali Deus vai falar o seu coração, tá bom? Às vezes a mente não consegue se acalmar, mas com o louvor vai acalmando, você vai lendo a Bíblia, vai meditando, você vai fazendo seu devocional ali, Deus vai falando com você e você vai falando com Deus. E ali você tem a resposta, é como se tivesse a claridade da palavra e como Ele quer que você faça as coisas, tá bom? É assim que nós vamos fazendo com Deus, tá? Fique com essa palavra, medite, que a nossa fé tenha obras e que a partir de hoje, Pai, me perdoa porque a minha fé até hoje era só fé, sem obras. Eu entendia, pede perdão para Deus, fala, Pai, eu achava que fé era a tua palavra, aquilo era fazer as coisas do meu jeito, e não é. Da fé, é fazer as coisas do jeito de Deus, e Deus quer que nós reparta o pão. Nós faça o bem ao próximo como a nós mesmos. Você precisa de ajuda, precisa do socorro de Deus e às vezes não socorre quem está do seu lado, tá bom? Fique com essa palavra aí, tá bom? Vamos aos recadinhos. Semana que vem, essa já é semana do culto das mulheres, dia 27 de setembro, tá? Convido você, mulher, todas as mulheres da capital, de qual igreja, qualquer igreja, você. Convido você da Assembleia, convido você presbiteriana, você, qualquer outra denominação, venha fazer uma visita a esse culto. Venha, vai ser especial, vai ser dia 27 de setembro, Avenida Calógeras 2121, no centro de Campo Grande, Igreja Internacional da Graça de Deus. Nosso culto especial de mulheres. Então você que está ouvindo aí, Uli, mas eu sou espírita, eu sou macumbeira, vai lá, vamos adorar o Senhor, você vai entender muitas coisas, vai ser bênção, a reunião das mulheres. E nós estamos lá para adorarmos a Deus, tá? Convite, vai lá nos visitar. Uli, mas vai ter... O que vai ter lá? Vai ter a presença de Deus, tá? Vai ter a presença de Deus. Ele é o dono da festa. E nós não podemos perder a oportunidade de estar perto de quem
é mais poderoso que nós, tá bom? Então o convite está feito, tá? Procure a gente, temos o WhatsApp, temos as redes sociais, Instagram, Facebook, tá bom? Mulheres que Vêm SMS, procura lá, manda um recadinho que a gente manda o endereço da igreja, mas é sem erro, é no centro de Campo Grande, Avenida Calógeras, 2121, às 14 horas, tá? Não esquece, dia 27, culto das mulheres que vencem, tá certo? Pode me alcançar o copinho com água, vamos fazer a última oração, abençoando você que pegou aí seu copo com água. Muito obrigada, meu amor. Deus abençoe. Vamos orar nesse copo com água. Você talvez pegou a jarra, a garrafa, que seja. Abençoa para toda a sua família ser abençoada também, tá bom? Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoa, Pai. Abençoa esse copo com água, abençoa, Pai, essa água, abençoa a jarra, onde estiver o recipiente, Pai, a quantidade de água que essa minha irmã esteja colocando ali diante do televisor, Pai. Que o Senhor venha abençoar, Pai, tremendamente ela, Pai, em nome do Senhor Jesus. E que a partir de hoje, Pai, que a fé que está aí nela venha estar tendo obras, Pai. Que nós possamos ajudar as outras, Pai, sem exceção, Pai. E eu te peço, Pai, muito obrigado por essa palavra, muito obrigado por esse programa, muito obrigado por esse dia. Desde já te agradecemos pelas bênçãos e maravilhas, pelas curas, libertação e restauração, em nome do Senhor Jesus. E é isso que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Graças a Deus. Amém? Toma aí seu copo com água. Fiquem com Deus. Até o próximo sábado. Não esqueça, nosso evento dia 27 de setembro. Um beijo. Tchau, tchau. Amigas que estão acessando a nossa página Mulheres que Vencem, é uma organização dentro da igreja que nós estamos criando para todas as irmãs, amigas do Brasil todo. Você imagina 40 na televisão, quantas milhares de pessoas, homens, mulheres, crianças e principalmente mulheres que foram abençoadas pelo meu ministério. E até em igrejas, cidades que nós não temos igrejas. Então nós estamos criando essa organização. Eu queria que você preenchesse aí o questionário e mandasse para nós, aí, enviasse, para que nós desse um número para você. Depois a nossa representante na sua região vai entrar em contato, um dia vai marcar uma reunião. Nós queremos fazer um trabalho de Deus, de assistência às mulheres, de oração, de ministração. Então, bem-vinda em nome de Jesus, que a paz do Senhor seja o elo que nos ligue. E inscreva-se e Deus abençoe para a glória do Senhor.